Muito boa tarde, iniciamos aqui o direto da TVP. Temos aqui muitos meninos que vamos mostrar, são de duas turmas. Boa tarde. Teresa, boa tarde. A Teresa tem sido também uma grande colaboradora das nossas atividades desde o primeiro ano, não é? Desde o primeiro ano. Tem estado sempre ao lado da Anabela, não é verdade? Por acaso a Teresa tem aqui uma prenda muito interessante que lhe ofereceram. Para já é um manjerico muito original que me foi oferecido pela senhora da Gessimar. Tem a característica que, como são gomas, os meninos no fim podem comê-los. Ah, muito bem, pronto, isso é. Portanto, é o manjerico comestível. Os seus meninos acabam também este ano? Não, portanto, eu quando comecei com uma turma que estava na altura no segundo ano, que já acabaram há 2 anos. Agora estes meninos, que são estes jeitosos que aqui estão, são alunos do segundo ano. Portanto, ainda fazem este ano e mais 2 anos, se tudo correr bem. É uma turma com algumas características especiais. Nós temos 2 meninas que são de ensino especial. No geral, está a correr bem. Podia estar um bocadinho melhor, podia, mas são crianças, são muito distraídos, são muito espardalados, mas pronto, até ao 4º ano ainda vão afinar mais algumas coisas. Mesmo assim já fazem muito, já conseguem utilizar uma esferográfica, uma régua, portanto estão a ir. Estão a ir. Onde vai chegar? E eles interessam-se por estas atividades criativas que vocês desenvolvem? Algumas coisas ainda não nos dizem muito, não nos fazem muito sentido. Por exemplo, a exposição, eles não compreendem, porque como nós ainda não chegámos à história de Portugal, acharam muita graça aos soldados, mas não compreendem o contexto histórico. E quanto aos tronos? Os tronos, sim. Os tronos, como eles fazem o trono é feito com eles e com a sala de unidade, não são os pais que fazem o trono, são mesmo os meninos e a sala de unidade, portanto, e já é o segundo trono que fazem, participam e percebem e conhecem as histórias do Santo António e diz-lhes mais respeito. Muito obrigado por terem cá estado. Adeus. Foi fixe estar aqui. Então adeus, muito obrigado, até à próxima e continuem bons estudantes, está bem? Vamos agora falar com os mais velhinhos e este é um momento marcante para eles, dado que vão deixar de estar com a professora Anabela, com quem já estão há 4 anos a trabalhar. Professora Anabela, então vai dizer adeus aos seus meninos. É verdade. Qual é o sentimento de uma professora no momento em que realmente 4 anos conviveu com estas crianças e agora partem? Com este grupo em especial não gostaria de deixar partir, porque são alunos muito motivados e interessados e tornaram uma professora completamente diferente. Se não tivesse cruzado a minha vida com eles, não seria o que sou hoje. Portanto, este grupo é muito difícil deixá-los partir. Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação de missão cumprida que os ensinei e preparei para uma nova etapa da vida deles. Estão a crescer e a vida continua, não é? Eles ainda não têm a sensação porque são crianças, mas eu penso que eles um dia vão ter a noção deste momento especial. Eu jamais esquecerei a minha professora primária, a doutora Júlia Barros, foi aqui da Venda do Pinheiro, ensinou os meus pais, os meus tios, ensinou-me a mim e toda uma geração e, portanto, tenho a certeza que eles um dia vão recordar com a Anabela que tanto os motivou a fazer tanta coisa, não é? Parece que 2 dos seus alunos tiveram umas boas classificações. O que é que se passou em Mafra? Conte-me lá, o que é Eles isso? são um grupo de alunos muito bom e eu achei que eles mereciam participar os 25 nas Olimpíadas do Concelho de Mafra. Dos 25 participaram 23 e tenho que dizer com muito orgulho que 2 prémios das Olimpíadas foram dados aos meus alunos. Portanto, o Rafael Duarte Coutinho ganhou o 1º lugar nas Olimpíadas de Matemática do Concelho de Mafra e o Rodrigo Pina Cabral ganhou o 2º lugar. Dentro da matemática, o que é que vos custa mais fazer a ti, por exemplo? Às vezes até os problemas. Talvez é um problema, um problema de entenderes o que lá está escrito. Sim. É o enunciado. E tu? Também, às vezes. Mas depois, quando chegas às contas, aquilo é sempre a aviar. Quando percebo o problema, é fácil resolver depois. Muito bem. E quantos meninos é que participaram? Eram muitos que estavam lá? Acho que foram 211. Estás a ver? E tu? Também acho. Agora tens uma grande responsabilidade, é manter-se sempre no primeiro lugar. Que é para puxar pelos outros meninos, não é? Isso é muito importante. Ora, então, muito obrigado por terem estado aqui. E nós, graças à professora Anabela, nós além de colocarmos a Bela Cruz, como é tradição, no dia 3 de maio, nas hortas, também enfeitámos o cruzeiro para chamar a atenção da população. 3 de maio, Dia da Bela Cruz. Uma antiga celebração em nome da Santa Cruz, enfeitando-se com cruzes floridas, janelas, varandas ou decorando com flores os cruzeiros, como em algumas zonas do Oeste. Quando Pedro Álvares Cabral, em 1500, no seguimento da Odisseia de Vasco da Gama, enviado por Dom Manuel I, seguia com uma frota de 13 navios e mais de 1000 homens,
com o objetivo formal de concluir relações comerciais com os portos de Calicut, Cananor e Sofala, iniciadas na viagem de Vasco da Gama, avistou, a 22 de abril, terra chã, com grandes arvoredos e um monte. Ao monte, Pedro Álvares Cabral chamou Monte Pascoal, e às terras, onde aportou entre 24 de abril e 2 de maio, batizou-as, talvez pela proximidade do Dia da Bela Cruz, como Terras de Vera Cruz ou da Bela Cruz, Brasil. Já foi gravada há 5 anos. Há 5 anos, Portanto, o tempo passa. já não estão... Já Era a não Anabela uma menina, no meio daqueles mais meninos. nova, estava mais nova, estava. Olha, Anabela, mas então agora para eles é que há mesmo uma surpresa. A professora Anabela conseguiu descobrir que eles tinham vocação para a música e pediu à Câmara ajuda. Aliás, ontem no direto percebeu-se isso, e arranjaram guarda-roupa, etc. e formaram um ranchinho folclórico. E vamos ver aqui uma coisa que é histórica. É que eu gravei exatamente a primeira atuação do grupo de danças e cantares da escola EB1. Queremos hoje apresentar-vos a nossa primeira experiência em público. É a primeira moda, é uma modinha, só sabemos uma moda. Somos um grupo que tem uma idade muito terrinha, tem 1 mês e meio, mas eu peço a grande salva de palmas para o grupo de danças cantares da EB1 da Venda do Pinheiro. A primeira moda e única, porque só sabemos ainda dançar e cantar esta, chama-se a Sacana. Eles são todos do rancho? São todos. Todos do rancho. Gostaram de ver? Quero-me falar um pouco das exposições e da colaboração que existiu para que isso fosse possível entre si e os seus colegas e os seus alunos. Quando nos apresentaram o tema este ano da exposição, organizei, acima de tudo, com a Câmara Municipal de Mafra, com o Serviço de Arqueologia, um plano de atividades que permitiram aos alunos pesquisar e recolher toda a informação que consta na exposição. Portanto, realizámos 3 visitas de estudo, uma no Dia Internacional dos Museus, fomos à Serra do Socorro, pais e alunos e professora, e participámos na recriação do telégrafo, do sistema de comunicação da altura das linhas de Torres. Serra do Socorro era um posto muito importante de comunicação entre os 152 fortes. Depois também fomos convidados, perante o interesse dos alunos, que contactaram muitas vezes o Departamento de Arqueologia da Quinta da Raposa do Concelho de Mafra, foram convidados para irem a uma exposição que se encontra os franceses em Mafra, no Palácio Nacional de Mafra, e fomos visitar o Forte do Zambojal. Portanto, foi um dia inesquecível, porque eles realmente, para eles, um forte remete para o castelo, e foi muito bom eles descobrirem o que era realmente o forte, quais eram os sistemas de proteção e que eram utilizados para se camuflarem na natureza dos franceses, e também poder depois recriar com desenhos, através de desenho, o que viram, e está na exposição, que está patente. Os alunos sempre motivados, porque eu tenho bastante motivação, mas eles também acabam por me motivar a mim, portanto é mútuo. E os pais aderem, portanto corre tudo bem. Mas a Anabela contou-me que eles tinham inspirado muito no filme que eu tinha feito há 20 anos. Exatamente. Eles, quando estavam a pesquisar, inclusive eu penso que esse filme passa num dos PowerPoints dos alunos, porque eles, como não tínhamos nada, nós começámos a pesquisar e fomos remeter ao seu vídeo. E Anabela, eu despeço-me, porque nós Obrigada. vamos encontrar amanhã às 11, cá estaremos outra vez. Exatamente. Tá, e portanto, tá, neste sábado, mais uma vez, e será provavelmente a última vez em que estará com os seus alunos, não é? Exatamente. Hoje vão jantar. Vamos jantar e é um até breve. São o mais internacional dos movimentos militares portugueses. Mas hoje gostaria de acrescentar que são talvez também o mais original e o mais característico quanto nós temos por Portugal fora.
é que este monumento, pela sua dispersão por uma área tão extensa e pela forma como foi construído, revela bem o empenhamento de todo um povo em erigir e deixar, passados este século, a testemunhar o que foi o seu amor pela independência. O telégrafo de balões e bandeiras, cujo modelo estão a ver, revelou-se inovador e muito eficaz. É constituído por um mastro, do qual há um travessão. Estão suspensos desse travessão 10 balões, suspensos por cordas, que trabalham em roldanas, e esse conjunto tem uma primeira linha a seguir ao travessão, onde aparecem unidades 1, 2, 3, 4, 5. Numa segunda linha aparecem dezenas, 10, 20, 30, 40, 50. Todo este conjunto, balões em relação ao travessão, galhardetes ou bandeiras içadas no topo do mastro, permitiram fazer números até 10.000. Naturalmente, cada um desses números era uma mensagem com um determinado código. Por exemplo, 317 significava esperar que o inimigo ataque. Atenção! Fogo! Foi assim durante a terceira invasão francesa, graças à aliança militar de ingleses e de portugueses, que a águia napoleónica para sempre deixou de pairar sobre a Península Ibérica. Ao alvorecer de certo dia, os postos avançados das forças anglo-lusas
notaram que as sentinelas francesas estavam estranhamente imóveis. Foi então ordenado um reconhecimento próximo. Macena retirara finalmente o seu exército, deixando atrás de si sentinelas de palha. Um dos aliciantes dos festejos de 2012 de Santo António é, sem dúvida, o artesanato que está cá exposto. É de bastante qualidade, nós tentaremos apresentá-lo todo, de qualidade e original. Ontem, de passagem, nós já mostrámos algumas coisas enquanto decorria a visita oficial, mas hoje vamos também mais em pormenor e aguardando, dado que, naturalmente, a festa hoje é mais à noite, é uma festa que tem fados, tem também baile. Nós aproveitamos durante a tarde, nestes tempos em que já estão as pessoas a chegar para os seus petiscos, nós aproveitamos para ir conversando com alguns artesãos, que normalmente têm outro tipo de profissão. Portanto, o Francisco trabalha na construção, até tem, enfim, uma empresa, mas nas horas livres descobriu um hobby muito interessante. Como é que foi isso, Francisco? Como é que tu descobriste o hobby? Foi o seguinte, um dia comecei a olhar para um pão, para umas espigas de trigo, e como é que eu ouvi fazer isto? Uma coisa inédita, que inclusive foi da minha memória, isto é inédito. E comecei a construir com carumba, que é o que se faz o pão no forno, começa-se pela carumba, que aquece o forno, as espigas que é dele, e o pão genuíno está aí. Comecei a comprar um pão, 2, 3, 4, 5, e na brincadeira começámos a fazer isto para oferecer a um amigo, 1, 2, 3 na festa de anos. Quando dou por mim, estou a vender um preço simbólico para pessoas que gostam disto. Há quanto tempo é que tu começaste a fazer? Sensivelmente há 5, 6 meses, mas parei. Que entretanto parei para fazer uma pausa para fazer esta notícia aqui na festa de Santo António. Pois, sabes qual é a dúvida, Francisco, que eu tenho? Quanto tempo é que o pão vai demorar? Tem um tratamento especial, isto é pão genuíno, não entra bicho. Todo o trigo e a caroma que tem, esta por exemplo é verde, tenho em castanho, tenho em palha de trigo também. Isto não é eterno. Claro. Nós temos mais alguns exemplares que vamos mostrar, mas entretanto, diz-me uma coisa, a aceitação está a ser boa? Está a ser uma ideia genuína, que as pessoas dizem, olha, tão bonito, boa ideia, porque é inédito da nossa região. É inédito, e não sei se sabes que há uma tradição ligada também ao Santo António e ao pão. É uma dica que te dou, porque mesmo no Brasil, ainda ontem transmitimos uma reportagem do Brasil, onde o pão é distribuído gratuitamente como pão de Santo António. E também há uma distribuição anual em Lisboa de pão de Santo António, benzido, que as pessoas levam para casa, e como símbolo também de prosperidade, de que não falta o pão em casa das pessoas. É até importante como símbolo. A água, e o pão que nunca falta em casa, é isso que eu digo. As pessoas passam ali e levam um prato de pão que nunca falta em casa. Pois, e ainda por cima tu depois
agora já não é pão, mas criaste dentro da mesma ideia com o próprio Santo António. Exato. Tens outras figuras também. Tenho Nossa Senhora de Fátima, tenho Santo Antónios mais pequenos, inclusive este prato aqui é um prato tradicional de gente pôr um bolo, Claro. que é em papel, mas é pintado e é pintado à mão. Claro. Eu não quero ser indelicado e perguntar-te o preço, não sei se tu vendes conforme a cara das pessoas ou se tens uma base. Não, temos 3 a 4 preços. Temos o preço para a pessoa normal, não vou chamar pobre, mas o que gosta e que tem que comprar. Temos o preço médio para aquela pessoa que gosta mais daquilo. Claro. E depois disso eu digo que é à minha mulher, à Cristina, que é o preço maluco, é para os malucos, que é aqueles que gostam mesmo de comprar coisas boas, que eu tenho 3 ou 4 preços também simbólicos, exato. Eu sou Nunes Forte, é o seguinte, há pessoas que não têm acesso. Claro. Por 3,5€ ou 4 que eu tenho ali, pronto, é 3 moedinhas, mas 5€ é sempre a nota. E há muita gente que não tem nota, Claro. 5€, infelizmente. Exatamente. E aliás, eram 1000 escudos na eram moeda 1000 escudos. na nossa moeda antiga. Porque não? Hoje não vale nada, mas conta. Conta no orçamento. Com 5€ já se compra X de carne. Bem, esperemos que o Santo António abençoe a tua... Uma standzinho. o teu stand, que tudo corra bem. Já vendeste alguma coisa? Já. Ontem vendi. Ótimo. E hoje já vendi também. Mas a minha mulher é mais vendedora que eu. Eu sou mais pensador. Pronto. Então és o Francisco o Pensador. Tá não, Francisco Augusto. Eu sou da terra do Saramago. Sou da Azinhaga. E vim para a Venda do Pinheiro com 18 meses e ele veio com 10 anos para Lisboa. E eu nasci, por exemplo, aqui onde nós estamos e a 50 metros nasceu o Saramago. Sou da terra dele. Por isso tinhas que ser... Mas sou da Venda do Pinheiro. Claro. Me ensinou a ler, a escrever e criou-me. Exatamente. Bom, nós vamos terminar este apontamento. Temos mais coisas para vos mostrar e voltamos já a seguir com mais artesãos. Eram 7h30 da tarde desse dia 6 de janeiro de 1981, quando se iniciou a abertura do túmulo de Santo António. A urna, revestida de tecido amarelo bordado a ouro, guardava 3 preciosos volumes selados a lacre e envolvidos em damascos vermelhos. O primeiro guardava os ossos de Frei António. Outro, mais pequeno, guardava a massa corporis, cerca de 3 quilos de terra com resíduos do corpo e fragmentos dos ossos recolhidos na exumação de 1350. O terceiro guardava o velho hábito de franciscano que o santo vestia no dia da sua morte. Estas relíquias foram então submetidas a exames científicos que possibilitaram o esclarecimento de importantes detalhes para o completo delineamento físico e fisionómico do santo. Se não havia qualquer dúvida de que Santo António tinha morrido no dia 13 de junho de 1231 em Arcela, uma aldeia perto de Pádua, subsistiam ainda algumas dúvidas quanto à data do seu nascimento, que durante muitos séculos fora considerado em agosto de 1195. Esta data de 1195 é uma data presumível que toma por referência o texto da Assídua, primeira biografia do santo português, provavelmente compilada por um franciscano italiano contemporâneo de Santo António e com base em vários testemunhos de destacadas figuras eclesiásticas desse tempo. Mas os exames científicos realizados nesta exumação de 1981 revelaram que Frei António teria morrido com a idade de 39 anos e 9 meses, podendo assim determinar-se com rigor que o santo teria nascido em setembro de 1191 e não em 1195, como durante séculos se considerou. Mas, apesar dessa diferença de 4 anos, os historiadores aceitaram manter universalmente a data comemorativa do nascimento de Santo António
com base no ano de 1195. Os espectadores mais atentos já se aperceberam que estivemos a apresentar um pouco da vida de Santo António. É, aliás, o que vai acontecer ao longo da tarde. Vamos apresentando excertos sobre a vida de Santo António, intercaladamente com aqueles que nos festejos de Santo António 2012 da Santa Casa da Misericórdia estão aqui a expor os seus trabalhos. Temos o José Fernando connosco, que sempre foi carpinteiro toda a vida. Toda a vida. Tenho 63 anos, 50 de profissão. Aos 13 anos, nessa altura, não se chamava trabalho, enfim, infantil, não era? Não. Hoje, com essa idade, era penalizado seguramente. Mas aprendeu com alguém da família? Não, vim trabalhar por uma carpintaria aqui da Venda do Pinheiro, que era os Augustos. Foi aí que eu aprendi a profissão. Comecei a aprender, tive 3 anos aqui na Venda do Pinheiro e depois fui para o estrangeiro em 77 e antes de ir estava a trabalhar numa fábrica em Pinheiro de Loures, numa fábrica de móveis, que trabalhei 10 anos. Depois tive 11 no estrangeiro e em 88 regressei a Portugal. Foi no estrangeiro que nasceu o seu filho? Foi o meu filho nasceu no estrangeiro. Eu digo isto porque o seu filho, neste momento... Era professor de Educação Física e da nossa seleção. Mas ele abandonou por algum tempo, pediu para sair ao estrangeiro e foi-lhe concedido pelo Sr. Presidente a licença sem vencimento e neste momento está no Dubai. Portanto, está no Dubai, mas neste momento exato não está no Dubai, está na China, não é? Está na China. Foram lá fazer um torneio. Agora, não falamos com ele, nem está a ver, porque as horas são... Há 7 horas de diferença, 7 horas de diferença. E ele tem que descansar. Mas vamos então falar do seu trabalho atual. No fundo, o senhor foi sempre carpinteiro, mas a da altura, portanto, o desemprego bateu-lhe à porta. Há 3 anos bateu-me à porta do desemprego. Então decidiu fazer trabalhinhos como este. Olha, por exemplo, sim. Vamos apresentar aqui, eu estou a mostrar, trata-se de um ursinho sentado, que é para estar no quarto das crianças, não é? Crianças, claro. O ursinho já com perfeito. Com perfeito, sim. Claro. Só que a madeira é só que madeira é que faz. Tem muitas e variadas peças para apresentar. Nós só vamos apresentar aqui umas mais pequeninas, não é verdade? Sim. Portanto, vamos bem diversificadas. Vamos mostrar outra a seguir. Sim. E portanto, quem vier aqui ao Santo António pode realmente ver muitas peças. Esta, enfim, faz lembrar os nossos tempos antigos em que, de facto, voltamos ao mesmo, que é necessário amealhar. E aqui está um verdadeiro banco. É um banco daqueles que não têm administradores, depois ficam com o dinheiro, não é? É daqueles bancos que ficam em casa. Mas diga-me lá, ele não se abre facilmente, pois não? Não, depois põe-se uma sandália por baixo e ele arde e as moedas caem no chão. Bom, não, tem um segredo. Tem um segredo. Vamos lá mostrar aqui o segredo, então. Mostre lá o segredo, como é que é. Tem que ser aqui assim, que é para eu mostrar aqui mais aqui na câmara. Portanto, tem aqui um encaixezinho que as crianças mas eles não podem saber disto. Não podem saber, este segredo é só para os adultos. É afinal um objetivo antigo, quando nós, quando éramos pequeninos, éramos ensinados a poupar, não é verdade? Claro. E depois havia sempre uns troquinhos para qualquer coisa, mas agora, com esta euforia toda, as pessoas gastam logo, não põem troquinhos no banco. Sim. Mas este é um banco seguro, hein? É um banco seguro. Mas há mais coisas para mostrar. Sim, tenho aqui uma... Isso é o que eu mais gosto de fazer. É o que mais gosta de fazer. Já sei que é da nossa tradição. Puxados pelos joelhos nos anos 50. A perfeição do carrinho e, inclusivamente, da canga também, não é? Como é que é? É a canga que se chama, não é? A canga. Isto são as piaças. Isto é o tabueiro. Esta peça aqui é a passadeira. Estas pequeninas aqui são as brochas. E isto aqui é a chaveta, o que segura a canga. Pronto, isso Mas, no fundo, é uma peça feita com muito cuidado, porque tem não só madeira, mas tem também metal nas próprias rodas, não é verdade? O ferro que era o que se usava naquele tempo, não é verdade? Isto não é tudo. De facto, este artesão aqui da nossa região tem mais coisas para mostrar. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, eu. E vamos também continuar a contar a história de Santo António. Depois de 29 anos do reconhecimento canônico e científico de que estes são verdadeiramente os ossos de Santo Antônio, devotos do mundo inteiro
Poderão vê-los na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, no norte da Itália. Descrever o que é ver os restos mortais do seu santo de devoção, para muitos é quase impossível. Foi uma experiência belíssima, que não se repetirá mais em toda a minha vida. Estou sem palavras. É algo que tocou no fundo do meu coração. Profundo nel cuore, ecco. É verdadeiramente emocionante. Para quem crê e para os fiéis, é uma emoção forte. Até o final da ostensão dos restos mortais de Santo Antônio, está prevista a passagem de 25 mil pessoas. E nós nos unimos a esta multidão de devotos deste santo que também tem a cara do Brasil. O Santo dos Milagres, como é conhecido no Brasil, continua demonstrando que sua vida foi repleta de intervenções divinas extraordinárias. Na Capela das Relíquias, onde foi exposta a ossada de Santo Antônio, a língua e parte do aparelho fonador do santo estão intactos desde 1263, 30 anos após a sua morte. Mas o que torna este santo tão querido e tão popular em todo o mundo? Santo Antônio é um santo presente na vida das pessoas e as ajuda a serem presentes na própria vida e nas suas próprias situações, além de ensiná-las a colocar nas mãos o próprio futuro, de modo que os problemas sejam enfrentados e não simplesmente assumidos. Por isso, muitos o seguem. Vamos continuar a contar a história de Santo António e vamos continuar também a mostrar trabalhos de artesãos que estão a expor aqui na Venda do Pinheiro, nas festas de Santo António 2012. Todos muito curiosos. Agora temos aqui um que quero apenas que eu refira o seu nome artístico, que é Vítor Picolasso. Picolasso, não é? Aço Ferro. Aço Ferro mesmo. Para não comparar o outro Picolasso com 2 S, porque ele tem outra técnica. Eu no ferro optei por o Picolasso, tinha uma lógica, não sei. Exatamente. Estamos com a telha. Não estamos zangados, mas estamos com a telha. Portanto, é a nossa Beatriz Costa. Eu fiz questão de a mostrar em primeiro lugar. E o Vítor vai explicar qual foi a sua ideia, porque creio que tem um objetivo também de reciclagem. Exato. Acho que deve-se aproveitar as coisas antigas, não deitar fora, porque o antigo é logo uma peça rústica. E depois criar o efeito e o respeito por uma artista, por exemplo, como a Beatriz Costa, além de desenhada, está em profundidade como se fosse tipo tridimensional, está gravada na própria telha. E pronto, dá-me prazer fazer este tipo de trabalho. Uma telha que aproveitou. Aproveitei. A reciclagem para mim é o meu suporte. Acho que do velho criar novo é novidade. Porque não há hoje gente, ninguém sabe trabalhar, ninguém sabe fazer nada. Não há... São todos doutores, não é? É evidente. E depois ficam todos no desemprego. O Vítor vive na Póvoa de Santo Adrião, já há muitos anos, não é? Já há alguns anos. E é lá que tem desenvolvido esta atividade. E trabalho num 1,5 m quadrado. É só 1,5 m quadrado. É uma arcadaçãozinha. Ora bem, eu agora vou mostrar uma cabaça. E estou a mostrar uma cabaça de maneira que as pessoas nem percebam o que é que está lá dentro. Exatamente. Eu, antes de mostrar, gostava de saber, você utiliza sempre o mesmo tema dentro da cabaça ou não? Gosto de praticar o mesmo tema. Para não copiar outros. Exatamente. Porque a cabaça, isto é da província, da terra do meu pai. Isto antigamente era utilizado para levar o vinho. Claro. Mas ainda tem cabaças? Sou eu que as semeio. É? Este ano semeei 150, recolhi 30. Claro. Porque é o gelo que as cura e é o gelo que as mata. E depois criei... O grande trabalho depois também é limpá-las por dentro. Exatamente. Mas depois de abertas, conforme como vê agora o espaço... vamos ver. Agora vamos rodar devagarinho, para criar uma certa expectativa. O que será? Será que está na cabaça? Será? Ora bem, já viram? Um presépio. Uma amiga minha, que era atriz e que faleceu há pouco tempo, ela colecionava presépios de todo o mundo. Se fosse realmente viva ainda, de certeza que gostaria de ter este presépio, que ela tinha presépios de todo o mundo e feitos das mais diversas formas. Confesso que em cabaça eu não tinha visto ainda. Não, mas vamos mostrar mais coisas, porque agora é que ele pica o ar. É o meu topo de gama de criar uma chopa. Não percebo nada de motas, nunca andei de mota, não copio mota nenhuma, mas tenho o meu ideal é que construí uma chopa. E recupero desde um cilindro de uma motosserra, de um corta-sebes, de uma... Vamos lá ver, vai apontando... Olha, por exemplo, isto é um cilindro... Do lado de lá que é para as pessoas verem. Isto é um cilindro de uma motosserra, que provavelmente seria muito maior, mas eu recorto,
para minimizar e para caber. Para ficar na proporção. E aproveitar a área onde leva a vela, que é para lhe dar sentido. Claro, claro. Por exemplo, o farolim é de uma peça de um candeeiro, como poderia ser de um puxador de uma porta. É as únicas coisas que eu compro, é as rodas. Claro. E depois preencho com uns cromados para dar um sentido, uma cor, como por exemplo uma torneira. Tem uma torneira? Sim, está cortada aqui, Muito só não bem. tem o manípulo, mas tem o respectivo e vê-se que é uma torneira. Claro, claro. Todo o ferro é ferro recuperado. Portanto, aos apaixonados das motas, para terem lá nos seus quartos, enfim, Exatamente. como Tem o respectivo carburador, tem a mangueira ligada ao depósito, só não tem gasolina, porque agora com o calor pedir. E tudo isto de um barrote forma um depósito em madeira, do banco igual, e tenho aqui uma média de 25, para não exagerar, seguramente 25 horas em cada peça. E além da peça em si, é toda catrabuchada consoante vou soldando, retificando, e depois é toda envernizada de um lado ao outro, não enferruja dentro de casa. Bem, eu também não tenho realmente carta de moto, mas estou a tentar conduzi-la aqui o melhor possível. E tem uma vantagem, não necessita ter carta, não cai, não consome. Exatamente. E pronto, é uma peça que dura uma vida inteira e é única em todo o mundo. Já fiz 87 motas e não consigo fazer nenhuma igual. Então, olha, Vítor, muito obrigado. Tá, obrigado eu. E realmente desejo muitas felicidades, muitas vendas, porque a sua presença aqui, sobretudo, valoriza uma festa que é diferente também de outras festas, na medida em que esta não é por festeiros, mas é feita por voluntários, porque todas as receitas, todos os cêntimos revertem a favor da Santa Casa. Oxalá você nunca precise, mas esperamos ter condições para que todas as pessoas que venham a precisar, no apoio domiciliário, etc., que já neste momento se faz, ou quem sabe num lar da seriedade, como já acontece numa creche, a Santa Casa da Misericórdia tenha condições para realmente ajudar com a vossa participação. Bem-aja e muito obrigado. Obrigado. E nós, agora, senhores espectadores, continuamos a ver um pouco mais da vida de Santo António. Frei António, o mais universal de todos os portugueses e um dos santos mais venerados em todo o mundo, nasceu em Lisboa, numa casa a poucos metros da porta principal da Sé, no mesmo local onde hoje se encontra a sua igreja. Era filho de Teresa e de Martim de Bulhões, ambos de descendência notável ligada à conquista de Lisboa em 1147, ao tempo do primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques. Nessa altura, Lisboa vivia aconchegada ao seu castelo, rodeada de pomares, hortas e trigais que desciam até ao Tejo. E ao 8º dia do seu nascimento, a criança foi batizada na Sé, onde recebeu o nome de Fernando. Fernando Martins de Bulhões. Desde então viveu a sua vida de menino em torno dos muros da Sé, sendo na pequena escola anexa ao templo que Fernando recebeu a sua primeira formação intelectual e aprendeu a ler pelo Saltério, o livro de leitura que se usou até ao fim da Idade Média. E terá sido igualmente na Sé, onde foi menino do coro, que recebeu também as primeiras revelações dos seus invulgares dotes de santidade. Segundo a tradição, ali gravou na pedra dura das escadarias do coro com os próprios dedos a cruz que ainda hoje ali se pode observar. Aluno aplicado, o jovem lisboeta, à mercê dos seus dotes místicos, sentiu-se cada vez mais atraído pela vida religiosa e aos 18 anos recebeu licença dos pais para se recolher no mosteiro de São Vicente de Fora, pertencente aos cônegos regrantes de Santo Agostinho, onde permaneceu durante 2 anos, aperfeiçoando a sua escolaridade e a sua vocação para o serviço divino entre os homens. Viaja depois para Coimbra, que nesse tempo era a capital do Reino de Portugal, fixando-se no mosteiro de Santa Cruz, onde completaria o seu currículo de estudos eclesiásticos. A par das qualidades naturais do jovem Fernando, a permanência em Coimbra junto de notáveis mestres portugueses, o auxílio da importante biblioteca do mosteiro, o estudo da teologia, das ciências e das leis, muito influenciaram a formação da sua excepcional personalidade. Perto da idade de 30 anos,
seria ordenado sacerdote pelo arcebispo de Braga. E ainda em Coimbra, o jovem sacerdote assistiria à chegada da arca que trazia os restos mortais de 5 franciscanos martirizados em terras de Marrocos. A profunda impressão que este facto provocou no seu espírito e o desejo ardente de pregar a palavra de Deus foram decisivos na mudança radical que se operou na sua vida ao trocar o hábito de cônego pela estamenha e pela corda dos franciscanos, símbolo dos valores evangélicos da humildade, fraternidade e penitência. Decidido a pregar a palavra divina aos infiéis, partiu de Coimbra com direção a Lisboa para daí tomar viagem para Marrocos. Da riqueza do seu nascimento só lhe restavam agora o pobre hábito que vestia e o nome de batismo que havia 30 anos recebera na sede de Lisboa. E mesmo esse substituiu por António, simplesmente, o nome com o qual se consagrou para a eternidade. Se só agora entrou em contacto connosco, saiba que estamos em emissão direta e vamos continuar durante algumas horas, na medida em que hoje há fados e há também baile. Não vamos mostrar o baile, um bocadinho da música inicial, naturalmente, mas estamos a continuar a apresentar aqui diversos trabalhos de artesãos, intercaladamente com estes certos das histórias relacionadas com Santo António, um trabalho notável que foi desenvolvido há uns anos pela Câmara Municipal e por outras entidades, Câmara Municipal de Lisboa, que nós remontamos para podermos dar uma ideia e uma visão de Santo António. Estamos também a dar uma visão, na medida do possível, de artesãos que alguns o fazem por opção, outros por necessidade, outros por talentos, enfim. Temos aqui a Filipa Ferreira, não é? Exato. Filipa trabalhou muitos anos em farmácia aqui na Venda do Pinheiro, fui muitas vezes atendido, entretanto, por razões de saúde, e por isso tem alguma dificuldade em falar, mas não tem dificuldade em trabalhar e o seu ânimo é tão grande que noutras iniciativas da Misericórdia, sempre que ela pode, vai assistir aos espetáculos, é ou não é? Foi o último, qual foi? Foi ao Casino do Estoril. Foi ao Casino do Estoril, e que tal? Um grande espetáculo. Adorei. E já agora deixem-me fazer um parênteses e contar-vos isto que é interessantíssimo. Desde o ano passado que nós temos ido com vários amigos a ver revista, a ver vários anos de teatro e ao casino. E há pessoas que foram, por exemplo, ao Casino Estoril e nunca tinham ido ver nenhum espetáculo. Eu recordo-me de um casal idoso, da primeira viagem, não desta, que no regresso dizia, já podemos morrer, porque de facto nós não imaginávamos que isto fosse tão bonito e tão emocionante estar aqui. Foi no espetáculo anterior. A Filipa também viu o outro espetáculo. Também viu. Bom, depois a Filipa, desde que deixou de estar profissionalmente apta, continuou a desenvolver os seus talentos. E estamos aqui a mostrar-lhes isto o que é, Filipa. É um saquinho para o chá. Portanto, para ter em casa, para pôr o chá. A Filipa faz modelos originais. É tudo da minha cabeça. Tudo. Penso, depois sai. Pronto. Além do chá, temos aqui agora, isso deve ser um paninho de tabuleiro. Exatamente. Não é? Tenho vários e vou bordando com desenhos que eu gosto. Outras as pessoas pedem o desenho. E executa, não é? E utiliza vários tipos de bordado? Não, só ponto cruz. É claro que isto é apenas um exemplo do muito que a Filipa tem para mostrar. Este quadro é uma natureza morta? É um quadro de cozinha. Pode fazer até um conjunto, se calhar sim, pode, sim. De vários tamanhos, fica bonito, sim. não é verdade? Posso fazer o desenho que a pessoa quiser. Que a pessoa quiser. Nas revistas, é só escolher. Olha, Filipe, eu não vou incomodá-la mais porque está aqui frio e tenho que ir para a sua tenda. Aliás, quando eu lá cheguei, tive que ir chamá-la porque estava a vender, graças a Deus. Portanto, está a fazer vendas, não é verdade? Olha, desejo muitas felicidades porque, como sabe, os dias grandes são de facto amanhã e depois. As pessoas trabalham em Lisboa, trabalham fora da Venda do Pinheiro, não é? Já vieram todas aqui. Já? Bom, já vieram ver. São uma simpatia. O que eu estava a fazer. Exatamente. E já me compraram. E já compraram. Como é lógico. A Filipa está aqui também a expor, já viram os trabalhos que ela faz com as suas mãos. Cada vez menos as pessoas sabem fazer estas coisas, é uma pena. Ainda há dias estive a guardar coisas de família e desde a bisavó as coisas foram-se guardando e... Eu tenho colegas mais novas que eu que não ligam. Não ligam, não é? Acham que já é do tempo da avó. Pois é, mas o quê? Já não... Olha, eu por acaso de uma renda que a minha mãe fez,
eu fiz um quadro, quer dizer, também, foi pegar na renda e mandar emoldurar e ficou um quadro fantástico. E é bastante cansativo. Parece pequeno, mas demora muito tempo. E tentar que tenha este relevo, como o quadro se sente, Exatamente. parece que tem mesmo este relevo, as maçãs estão ali apetitosas. Dá-me licença, eu vou tirar já uma. Bom, muito obrigado, Filipe, por ter-se disposto a vir aqui. Obrigado. E nós vamos continuar a assistir à vida de Santo António. Fiquem connosco, ainda temos mais para apresentar. Até já. Antes da partida para a missão de Marrocos, Frei António recolheu-se numa ermida para rezar e descansar. Ali se preparou para o embarque, sem saber que aos 30 anos de idade, esse seria o definitivo adeus a Lisboa, a sua cidade. Nunca mais voltaria a Portugal. A peregrinação do frade português por Marrocos tornou-se cada dia mais penosa, porque eram muitas as dificuldades que tinha de vencer numa terra que lhe era hostil, entretanto agravadas por uma febre infecciosa que contraiu naquele clima e que enfraquecia progressivamente os seus esforços. E como a doença se prolongava, Frei António decidiu abandonar Marrocos, embarcando com destino a Portugal. Mas uma violenta tempestade desviou o barco da sua rota em direção a leste, indo finalmente aportar na costa da Sicília. Ali perto, em Rima, havia um pequeno convento franciscano, e nele Frei António se recolheu durante alguns anos. Entretanto, numa reunião de franciscanos em Assis, Frei António veio a conhecer o patriarca São Francisco, fundador da ordem, e que nele reconheceu invulgar compreensão da atitude doutrinária franciscana. Contava 33 anos nessa altura. Noutra reunião de franciscanos, algum tempo depois, o acaso viria a ditar a Frei António a sua missão de orador. Perante a doença súbita do frade encarregado do sermão, foi-lhe pedido que dirigisse a palavra à Assembleia. Revelando a sua vasta sabedoria, com raiz nas lições dos mestres de Coimbra e Lisboa, a eloquência e a intensidade do seu discurso suscitaram o entusiasmo. Estivemos com mais uns momentos da vida de Santo António e vamos continuar a falar com pessoas que expõem os seus trabalhos, mesmo que seja a nível comercial. Vou falar de uma pastelaria, mas tem uma característica própria, é que é ainda trabalho feito com tradição. A Clara Batalha, que está aqui ao pé de mim, é uma charniqueira, não é? Sou uma charnequeira de gema com muito orgulho. E então trago a tradição da charneca, que são os parrameiros. E os parrameiros é a receita de família. Uma receita de família, uma receita já centenária. Já a minha bisavó fazia, a minha avó, passou para a minha mãe e agora faço eu. E depois temos uma receita mais recente, que são os charniqueiros. Essa foi inventada por si? Foi inventada por mim, exatamente. É uma queijadinha muito boa, que é de leite. Ora bem, eu vou, portanto, os charniqueiros estão nestas embalagens que eu estou agora a mostrar, mas desde o centenário da Beatriz Costa, que muito bem foi aproveitado pela Pastelaria Batalha, continuaram a homenagear a Beatriz Costa e, portanto, fizeram realmente estas embalagens para, digamos, os tradicionais parrameiros. Esta embalagem que eu estou aqui, desculpem, eu estava a mostrar para outra câmara, mas nesta talvez seja melhor, e portanto, mas muito original, sem dúvida nenhuma, é esta outra embalagem que é um excelente presente, que é uma trouxinha.
Mas também, e por isso é que eu disse há pouco, que isto tem muito de tradicional. Quem está na regia é o Otávio Marques, que já foi comprar o licor que nós temos aqui, já tinha ido comprar. A mãe vive no norte e ele quer mais garrafas, porque a mãe adora este licor. Não bebe mais licor nenhum, mas provou este, e isto é licor de morango. Ainda ontem os convidados disseram que não sabia nada a álcool, não é? Exato, porque é mesmo um licor feito à moda antiga, tradicional. Tudo o produto que eu tenho, tanto o licor, como os parrameiros, como os charniqueiros, são tudo receitas tradicionais. E é isso que nós queremos manter, além dos outros produtos que eu tenho, é manter o produto tradicional. Ora bem, os parrameiros, eu não vou pegar exatamente, para não estar... Vou pegar num e depois fico com ele, está bem? Exatamente. Pronto. É para não estar... Portanto, o parrameiro, aí tem este, a quem chama também bolo de ferradura. Bolo de casamento, bolo de festa. Quando antes as noivas se casavam, fazia prazo, portanto era obrigatório oferecer um pratinho de arroz doce e 2 parrameiros aos convidados. Portanto, nas festas tinha que sempre haver os parrameiros. Ora bem, o que é curioso neste bolo que eu estou a mostrar aos espectadores é o facto de ele ter grande durabilidade. Exatamente. Está testado, o nosso produto tem 30 dias de duração, mas eu garanto que mantém mais, tem 60, 90 dias, porque é produto de estudo natural e não faz mal, não se estraga. E o que é curioso é porque as pessoas pensam sempre que o bolo tem que ser fresco, e este bolo, claro que também se pode comer do dia, mas é um bolo que aguenta. Aliás, eu estou aqui e estou a senti-lo fofinho. Esse ainda está quentinho, está quentinho. Mas mesmo depois de frio, ele aguenta. É um bolo que dura. Por isso é que antes as pessoas faziam-no, porque era um bolo que punham dentro do alguidar de barro, tapavam com o pano, e era um bolo que iam comendo, porque as pessoas eram pobres e não tinham... E agora somos todos ricos, não é? Agora somos todos ricos. Portanto, já há o charniqueiro, que é um bolo que já não dura tanto. É um bolo para comer do dia. No fundo, a gente voltou outra vez aos parrameiros, não é? Parece-me que é mais uma lição de vida em que nós agora temos outra vez problemas financeiros. Claro. Mas a verdade é que também há uma coisa muito engraçada, é que estes bolos também não são doces demais. Não, é tudo quanto basta. Basta que é um bolo que é feito só com leite, limão, manteiga e depois mais algumas coisas, não é? Mas tem pouco açúcar, é um bolo agradável. E depois, quando está assim um bocadinho mais rico, se for torradinho, um bocadinho de manteiga, ou uma compotazinha de morango, ou assim, é uma delícia. Aliás, a Clara Batalha falou em morangos, e é preciso dizer que de facto esta é uma região que era grande produtora de morangos, já não é assim tanto, razão porque as coisas naturais da região são sempre melhores, e eu sei que a própria Beatriz Costa adorava o seu licorzinho de morango, que era habitual na sua terra. Assim como realmente estes bolos hoje já se vêem noutros lados, mas quase que podemos jurar que eles começaram de facto na charneca. Sim, sem eu sempre dúvida. me lembro nas feiras da Malveira, da Venda do Dinheiro, eram as pessoas da charneca que vinham vender. As pessoas da charneca viviam disto. Era o pão caseiro e os parrameiros. As pessoas faziam vida. Os tradicionais parrameiros são mesmo da charneca. As pessoas, todas as famílias viviam dos parrameiros. Não havia família nenhuma que não fizesse o parrameiro. Desde o centenário da Beatriz Costa, quando se começaram as festas na charneca da Aldeia da Roupa Branca, que a Clara tem feito questão de se vestir à saloia, é verdade ou não? Exato, vestir à saloia, ando com uma borrinha que é a minha carriça, a distribuir os parrameiros, e à moda antiga. Então a Clara é de facto uma pessoa muito afável, as pessoas que vão à sua pastelaria adoram sempre ser servidas pela Clara, mesmo com outros funcionários simpáticos que lá estão. Vamos terminar e diremos que à vossa saúde, aqui está realmente um licor, não deixem de provar, que é fantástico. Vamos ver mais um apontamento sobre Santo António. Clara, muito obrigado. Muito obrigada obrigada, boa tarde. A notícia das qualidades de orador do jovem frade português depressa correu por toda a península de Itália, e por diversas vezes a pregação de Frei António foi seguida de impressionantes milagres. Entre os mais conhecidos figura o milagre dos peixes.
Conta-se que o frade português discursava na povoação de Rimini e que, perante a indiferença das gentes daquela terra em ouvir a palavra do pregador, decidiu abeirar-se do mar e fazer o seu sermão aos peixes, acontecendo então um milagre. Uma imensidade de peixes emergindo à superfície das águas parecia escutar atentamente a palavra de Frei António. Frei António missionou durante 3 anos no sul de França. Em Itália, pregou em Roma, Ferrara, Florença e em muitas outras vilas, aldeias e cidades, mas nunca mais voltou a Portugal, o seu país de origem. Em 1230, depois da morte de São Francisco de Assis, Frei António foi designado legado da Ordem dos Franciscanos junto do Papa Gregório IX, que mantinha profunda admiração pelo frade português. Depois, e já com 39 anos, acabou por se fixar em Pádua, com a intenção de servir os seus irmãos no estudo da teologia e da pregação. As suas múltiplas atividades, desenvolvidas sem descanso, a sua total dedicação aos outros e as extenuantes peregrinações que fazia, quase sempre a pé, minavam-lhe a saúde, enfraquecida desde a sua passagem por Marrocos. Nos finais de maio de 1231, Frei António, já muito fraco, recolhe-se em Campo de Piero, a poucos quilómetros de Pádua, para descansar. Mas a sua doença ia piorando cada dia que passava. Na oração e na contemplação, Frei António preparava-se para receber a morte com serenidade. Conta a tradição que o castelo do Conde de Tiso, onde o frade tinha um pequeno quarto, foi cenário de um acontecimento milagroso. Frei António não conseguia dormir e, rezando continuamente, caminhava inquieto pelo seu quarto. De repente, à sua volta, tudo ficou iluminado por uma luz muito intensa e dessa claridade lhe apareceu o menino Jesus. Frei António caiu de joelhos e abraçou ternamente a divina criança. Nas primeiras horas do dia 13 de junho, Frei António sentiu que a morte se aproximava e manifestou o desejo de morrer na igrejinha de Santa Maria Madre Domine, perto de Pádua, que ele mesmo fizera construir. Mas quando lá chegou, Frei António estava já moribundo, permanecendo imóvel durante várias horas com os olhos fechados. Por fim, abriu os olhos e, como que em êxtase, exclamou: "Vejo o meu Senhor." Pouco depois morreu, findava então a tarde de 13 de junho de 1231. No ano seguinte à sua morte, Frei António seria canonizado pela Igreja. O homem que nasceu em Lisboa com o nome de Fernando de Bulhões ficaria para a história com o nome definitivo de Santo António. Logo em 1232, o antigo Senado de Lisboa, hoje Câmara Municipal, adquiriu a casa onde tinha nascido Santo António, junto da Sé de Lisboa. Não se conhece a data em que a casa foi convertida em igreja, mas sabe-se que a partir de 1430 e durante 300 anos, todos os reis de Portugal foram contribuindo para o enriquecimento da igreja de Santo António, transformando-a ao longo dos séculos num templo suntuoso. Mas em 1755, toda essa grandiosidade se perderia. O violento terremoto e incêndio que destruíram Lisboa deixou a igreja completamente arrasada, escapando apenas, como por milagre, a capela mor e o pequeno quarto onde nascera Santo António.
Poucas semanas depois do terremoto começaram as obras de reconstrução da igreja, mercê de subscrições públicas e dádivas régias. A igreja veio, entretanto, a ganhar a configuração que ainda hoje apresenta, guardando-se no seu interior, intacto, o pequeno recanto onde nascera Santo António, agora transformado em cripta de fervorosa devoção, que recebe milhares de visitantes provenientes de todo o mundo. E mesmo o Papa João Paulo II, por ocasião de uma visita a Portugal, ali orou durante longo tempo. Tivemos mais um apontamento sobre a vida de Santo António e parece de propósito para abrir o apetite, mas não foi. Foi coincidência e oportunidade. Deixámos para o final dos artesãos a comida e voltamos a ter mais comida com a Maria João. Olá, boa tarde, Maria João. A Maria João, que tem uma profissão ligada à comunicação social, há um tempo que se dedica também a fazer coisinhas em casa, não é? Exatamente. Miminhos. Não é? Mimos, exatamente como o nome indica. São mimos como Há quanto tempo é que começou a fazer assim, digamos, para vender mesmo? Há 3 anos. Recomecei aquilo que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia, que eu tinha saudades de comer. Então disse, eu vou começar a fazer. E houve receptividade, experimentei, e foi muito bem recebido, e toda a gente quer. E portanto eu acho que vou continuar. No fundo, o que faz são doces. Compotas. Caseiras. Embora lhe chame doce, neste caso é um doce cereja, mas é um mimo. Isto que está aqui é um mimo que eu estou a mostrar neste momento. É um mimo, que é o nome que passou a ter um nome comercial e tudo. Isto é, gente, afinal é outra coisa. Vamos cada mas ano se vir até deste lado, posso mostrar aqui que este é de cereja, sabe o erro, não é? Sim, cereja. Sim, estamos na festa das cerejas, tinha que haver doce de cerejas. Mas também tem doce de morango, não podia deixar de ser, porque também vive ali na Charneca. Na Charneca, terra morangueira. Terra morangueira. Mas aqui estão abertos. São framboesa com morango. São servidos. Temos também o tradicional de doce de abóbora, e temos uma coisa que eu adorava quando era miúdo e que retomei, que é o doce de melão. Doce de melão? Doce de melão. Por acaso é invulgar. Mas eu adoro. A minha avó fazia, a minha mãe fazia, e eu este ano disse, tenho saudades. Como vem, há vários tipos de consistências, não é? Exatamente. Portanto, o de melão é um bocadinho menos consistente, que é um fruto com mais água. Eu espero que não dedique isto à seleção nacional, não fiquemos todos com grande melão. Não, de forma alguma. Não. Eu até dava um docinho a cada um. Exatamente. Para aquelas energias. Este então já é de abóbora. Já abóbora. Ora, abóbora. Se as coisas correrem mal, é o que a gente vai dizer. Ora, abóbora. Morangos com framboesa. Ainda por cima, morangos com framboesa. Morangos com framboesa. E não tem mais frutos vermelhos. E depois barre lá para as pessoas verem. Então, com licença. Olha, sabe qual é que vai barrar? O que lhe satisfizer mais. Não, eu quero experimentar então vamos lá. Experimentar o doce de melão, de melão. Com certeza. Muito então bem. Vamos lá. Se me dão licença, isto não é assim. Muito obrigada. Toda a gente diz que não se deve fazer isto na televisão. Mas sabe bem. Mas sabe bem, não é? Primeiro para provar. Melão? É melão, é mesmo melão. Ai, que bom. É porque eu também trago os frutos da terra. As abóboras, os tomates, as cenouras. Trago tudo o que eu consigo arranjar das hortas, das pessoas conhecidas, e eu tenho preferência. Assim como este doce só tem morango e framboesa, porque ainda não chegou à altura dos frutos silvestres serem nacionais, só há importados. E eu, como faço com frutos nacionais, o que havia de nacional era o morango e a framboesa. E, portanto esperemos que o verão... importa-se muito em que realmente as coisas não sejam estrangeiras. Não, tem que ser. A época assim Aliás, o encaminha, e nós também gostamos, temos só coisas boas. E a propósito não temos de época, necessidade os frutos praticamente então são de época mesmo. São de época, eu só faço com frutos de época, porque lá está, agora é o melão, os morangos, de inverno tenho mais abóbora, tomate, no fim do verão os figos. Portanto, isto é conforme as épocas, é aquilo que eu vou adaptando ao que há.
há sempre umas novidades. E diga-me uma coisa, a Maria João já está a ter clientes habituais. Exatamente. Aliás, e contactos, que é uma coisa que eu fico contente. As pessoas chegam ao pé de mim e dizem, não, eu não quero só levar um doce. Eu quero que vá à minha loja e quero que forneça a minha loja com doce. Sim, já está a Isso é uma coisa que me agrada, exatamente. Tá. É porque isto começou com uma brincadeira. Ou seja, a minha filha queria ir para Londres de férias para estudar. Eu disse, olha, minha filha, está tudo muito bem, mas vamos ter que trabalhar nesse sentido. E então eu comecei a fazer doces para ela vender às amigas na escola. Entretanto houve a gripe e eu fiquei com os doces e disse, olha, vamos ter que fazer alguma coisa aos doces. E a coisa correu bem. E eu gosto, é uma alternativa. Independentemente de não ser a minha profissão principal, claro. É uma coisa que me dá muito trabalho. A minha sogra ajuda-me imenso na cozinha, porque ela vive comigo e é as minhas mãos e as minhas pernas também, mas também me dá muito gosto, porque as pessoas dizem-me, eu comprei-lhe doces, a senhora esteve em Sintra e eu agora venho aqui buscar daquilo que também comigo que quer. Engraçado. E a Maria João tem algum blog? Eu tenho o Facebook. Meu filho criou um Facebook para os mimos da Ju. E no Facebook eu anuncio os eventos onde vou estar, o sítio, o que é que... Foi bem escolhido porque, de facto, também a João, que já conheço há vários anos, é um mimo de pessoa. Obrigada. Para si, muito obrigado. Ontem verifiquei também que os convidados a quem deu a provar ficaram satisfeitíssimos. Obrigada. A delegação oficial. Muitos parabéns. Obrigada. E vou continuar, com certeza, até poder. Muito obrigada, boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigada. Muito obrigado. E nós vamos assistir a mais um episódio sobre a vida de Santo António. Situada de fronte do atual Largo de Santo António, a igreja apresenta na sua construção exterior um conjunto arquitetónico de grande sobriedade. Na base da sua fachada, uma escada de 2 lances conduz a curiosidade do visitante para a riqueza artística da sua arquitetura interior. No teto do vestíbulo figuram as armas reais portuguesas lado a lado com as armas da família Bulhões. Duas pias de água benta em mármore rosado ladeiam a entrada do templo, encimadas por 2 lápides simétricas, comemorando a edificação feita por Dom Manuel I e a reconstrução da atual igreja logo a seguir ao terremoto. A igreja é constituída por uma única nave e o seu teto construído em madeira revestida à tela pintada, imitando o mármore autêntico que cobre as paredes. Por baixo do verandim do coro, salientam-se requintadas aplicações de madeira entalhada sobre o revestimento de tela pintada. O altar de Nossa Senhora das Dores ergue-se num retábulo de estrutura barroca, decorado com 2 anjos e uma composição floral em talha dourada. Por baixo desse altar, um sarcófago de vidro guarda os restos mortais de Santa Justina Mártir. Do lado oposto está o famoso retábulo de Santo António, a quem diariamente os devotos dedicam as suas preces, simbolizadas nas velas acesas e no contacto da mão. A luz do dia entra pelas 8 janelas envidraçadas da cúpula, iluminando as 4 capelas laterais, decoradas com painéis setecentistas de Pedro Alexandrino. 2 destas capelas são dedicadas a Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora da Conceição. As outras capelas ao Santo Cristo e ao Espírito Santo. A Capela-Mor constitui o centro da composição ornamental do interior da igreja. A imagem de Santo António, que foi poupada pelo terremoto de 1755, é encimada por 2 anjos que louvam a glória do santo. As 2 esculturas em mármore são separadas pelo painel de Pedro Alexandrino, que representa o milagre dos peixes.
As imagens do Sagrado Coração de Jesus e do Patriarca São Francisco completam o conjunto artístico do interior da igreja que está ao acesso do público visitante. No espaço reservado da sacristia, azulejos portugueses do século XVIII ornamentam as paredes até ao teto. Uma série de medalhões exibe abundantes grinaldas de flores. Estes painéis de azulejos enquadram um arcaz em madeira de pau santo, peça rara do mobiliário decorativo português. Sobre o arcaz estão dispostas valiosas peças de arte sacra. 4 pequenas esculturas em madeira de ébano representam os 4 evangelistas. Duas outras imagens representam os apóstolos São Paulo, segurando o símbolo da erudição, e São Pedro, com as chaves das portas do céu. Ao centro, dispõe-se a cruz com a imagem de Cristo. O retábulo da sacristia é constituído por um painel setecentista de Bruno do Vale, representando a Sagrada Família. Temos estado durante esta tarde a apresentar apontamentos sobre a vida de Santo António. Temos mais um para completar esta sequência e temos muitos artesãos para noutras alturas. Por hoje, em princípio, não falaremos com mais ninguém, porque deixámos para o final, digamos, as comidas e agora as bebidas. Mas estas bebidas realmente não deixam ninguém tonto, pois não? Estas bebidas são muito especiais, na medida em que são infusões. Infusões com temas de facto muito positivos. Temos a infusão Momentos Felizes, que vai bem em todos os narizes. Temos a infusão do amor, que para além de serem infusões e bebidas especiais, alertam para temas que são necessários uma certa reflexão. Tendo em conta que, na altura em que nós tomamos um chá, é um momento de alguma reflexão enquanto esperamos para o tomar, é de facto valioso que a gente reflita no tema do chá que estamos a beber. Também está com uma calma tão grande. Que chá é que você tomou? Olha, o chá que eu tomei, eu tomo um chá sempre que é o Elixir da Vida, que é para gente divertida. Bom. Divertida. Ainda não tínhamos chá do seu lado divertida, agora é que está a subir com um sorriso muito bonito. Divertida e ponderada, e é um chá que está na nossa bancada. Ora bem. Exatamente. Bom, esta caixa que vos estou a mostrar é apenas para serviço, digamos, daqui é que tiram o chá, não é para venda ao público, mas é aqui que tem os chás, e estes são dos momentos felizes. Essa infusão é momentos felizes, que vai bem em todos os narizes. Acho que nesta altura da minha vida estou a precisar de uma caixa deste tamanho, só para mim. Todos precisamos de momentos felizes e há sempre um motivo para de facto tomar essa infusão. Ora bem, estas infusões são vendidas assim. E já agora explique-me uma coisa, há também regras para as infusões? A infusão é uma coisa que as minhas infusões, porque eu só posso falar das minhas, não é? São preparadas com o ingrediente principal.
é a principal regra, que é o amor. É o amor que é o ingrediente principal que está em todas as infusões e a vibração que se põe quando se está a preparar. Portanto, quando eu faço uma infusão Momentos Felizes, obviamente eu vou desejar que aquela infusão vá a muitos lares e leve muitos momentos felizes. Eu não me referia exatamente a isso, porque eu sei que esse lado está presente, claro. Já se percebeu pela sua personalidade, que transmite uma paz muito grande, um amor, um desejo de comunicação também muito grande. Não, eu dizia a pessoa em casa a fazer, se tem regra para fazer a infusão. Em todas as infusões vai indicado a medida que a pessoa deve usar e da forma como deve, o tempo exatamente, que deve pôr a infusão a preparar, não é? Quer dizer, portanto, não há uma regra para todos em geral, cada uma delas pode demorar mais ou menos tempo a infusão, é isso e a quantidade? Só há uma coisa que é comum, que é o seguinte, cada saquinho desses, que aí está, dá para fazer 12 litros de chá. Portanto, dá imensa rentabilidade, na medida em que uma colher de sopa dá para 1 litro de água. Portanto, a pessoa às vezes acha que o valor de 3,5€ pode ser um bocadinho elevado, mas depois sente que, na realidade, que de facto dá imensa utilização, que tira imenso partido de um saquinho desses. E já agora gostava de saber, é possível fazer infusões, por exemplo, fazer a infusão dos 12 litros e depois guardá-la ou estraga? Não, obviamente isso é completamente impossível. É possível, só que acaba por não tirar partido da infusão. Porque a infusão deve ser feita no dia e bebida no próprio dia. No dia a seguir já não tem o mesmo valor, já não tem o mesmo teor de qualidade. E esta bebida, este chá, bebe-se frio, quente? Este chá bebe-se tanto frio como quente, é a vantagem do chá. Portanto, no verão as pessoas podem fazer um refrescozinho, fazem no quente e colocam no frigorífico. No inverno, bebem no quentinho. Olha, eu não sei se tem alguma quadra para este. Sonhos tropicais. Os sonhos tropicais, dá para todos os demais. É um chá muito especial. Não consegui apanhar. Deste é que eu vou levar uns quilos. Qual é? Imaginem que este é infusão esbelta silhueta, que é o que eu estou a precisar para caber na televisão. A infusão esbelta silhueta não é um chá da treta. É um chá... Da Carla Pinto. É da Frutos da Alegria, pronto. Está com expectativa de vendas aqui também, não? Claro que sim, não só de vendas, mas também de divulgação. Porque eu faço feiras medievais, ecológicas, biológicas há 6 anos. Pelo país inteiro, e a maior parte das pessoas que mora aqui ao pé só se apercebe quando me vê numa RTP, num telejornal e diz, olha, aquela senhora mora ali tão próximo. Portanto, aqui próximo é bom que haja uma divulgação e que... A Carla, portanto, mora aqui na Venda do Pinheiro, na freguesia? Exatamente. Eu costumo dizer, quando me perguntam nos outros locais que visito, que as pessoas perguntam, então é de onde? E eu sou da Venda do Pinheiro, onde há boa disposição a tempo inteiro. Faltava essa. E é uma boa deixa para terminar. Claro que sim. Desejo-lhe realmente muitas vendas, muitas felicidades. Vou ficar seu cliente, porque de facto o que eu acho que o que é preciso é realmente aquilo que a Carla passou aqui, que é as coisas todas elas têm que ser feitas com amor, com entusiasmo, com carinho. E quando se faz uma infusão deste tipo, que você prepara, que não é feita, digamos, em grandes quantidades, não é? Quer dizer, portanto, é feita, preparada toda ela com certo cuidado. Isso reflete um amor especial que, como você dizia há bocadinho, se transmite às outras pessoas, de certeza. Aliás, a sua presença nesta festa, já ela é nós sentimos aqui uma paz e uma alegria porque você transmite isso. Fico muito grata e pronto. Porque sabe que é uma festa de solidariedade também. Claro que sim. E o motivo da festa também é importante. Estes arraiais, isto, são coisas tradicionais que fazem parte do nosso povo, das nossas tradições, que é bom que se mantenha. Na memória do nosso povo, na memória do mundo inteiro, está um homem que nasceu em Portugal e morreu em Pádua, Santo António. Vamos completar a sequência que temos estado a transmitir durante toda a tarde com este último episódio. A visita aos espaços de culto consagrados a Santo António completa o seu percurso nas instalações do pequeno museu anexo à igreja.
As primeiras propostas para a criação de um museu dedicado a Santo António remontam a 1918. Mas só muito mais tarde, e graças à doação de importantes coleções antonianas doadas à Câmara de Lisboa, se pôde concretizar esse antigo desejo do município. Inaugurado no dia 13 de junho de 1962, o pequeno Museu Antoniano não pretende documentar os aspectos da vida, da história ou mesmo da obra do grande taumaturgo português. Este espaço museológico destina-se à exposição permanente de documentos bibliográficos, peças simbólicas e até de simples curiosidades relativas ao fervoroso culto que os lisboetas rendem ao seu santo. O seu acervo é constituído por peças que pertencem à Igreja e por outras espécies oferecidas ou adquiridas pelo município ao longo dos anos. Entre as múltiplas peças que se expõem no museu, destaca-se um pequeno trono, com altar, padre, sacristão e ajudante, tendo no cimo a figurinha de Santo António. Diz a tradição que estes pequenos tronos populares surgiram por toda a cidade logo depois do terremoto de 1755 para a recolha de donativos destinados à reconstrução da atual igreja. E é provável que esses peditórios estejam na origem de uma das mais antigas tradições das crianças de Lisboa na época dos Santos Populares, o pedido de um tostãozinho para o Santo António. A diversidade de objetos presentes no pequeno museu que a Câmara Municipal de Lisboa dedica a Santo António demonstra uma inspiradora devoção por este santo tão popular, nascido neste local há cerca de 800 anos. Uma popularidade que transcende as fronteiras portuguesas e se mantém viva na alma e no coração de muitos devotos em todo o mundo. A dimensão universal deste santo, cujo culto não se apagou em 800 anos, tem raiz na permanente atualidade dos valores que sempre orientaram a sua pregação e doutrina.
uma espiritualidade inserida na vida e no cotidiano dos homens, acessível a todos e que todos podiam sentir como sua. Completada a sequência da história de vida de Santo António, nós vamos também completar a sequência da tarde, já que nada vai acontecer agora, porque é a altura dos jantares. Aproveito para vos dizer que hoje o programa contempla os fados, mas teremos também um momento especial com um homem muito divertido. Bento, o que é que você prevê para esta noite? Para já eu espero que o tempo nos ajude, parece que não está lá muito bom, mas hoje vai ser marchas. Marchas, não é verdade? Tudo, vai tudo incidir sobre marchas e sobre música portuguesa. As noites de junho, apesar de tudo, são sempre um bocadinho inconstantes e às vezes há fresquinho. Pela primeira vez temos um palco muito grande, porque normalmente era mais improvisado. Este é um palco com 19 metros, é um palco bastante grande. Hoje é bom, é bom. Dá para o Bento dançar e tudo lá em cima também. À vontade, eu vou fazer isso. Vai, não é? Eu vou fazer isso, eu vou tocar e vou dançar também. Então pronto, a gente vai transmitir um bocadinho para as pessoas verem a alegria do Bento. Muito obrigado por terem estado connosco. Nós temos aqui a indicação que várias pessoas têm estado a acompanhar-nos em direto, porque nos registros do servidor que está a fazer a emissão, da web tvp.info, dá-nos essas indicações, exceto aqueles que estão a repartir as emissões nos seus Facebooks, também sabemos que estão, e noutros blogs de que nós não temos conhecimento, mas temos muito prazer que façam isso. Então, nosso abraço e até logo. Voltamos daqui a bocado.